muitas vezes ideias, né, em sua maioria, e a gente sabe da dificuldade de esclarecer essas ideias para que elas de fato venham se tornar um projeto, e é para isso que o TCC Empreendedor está aqui, é para isso que existe o Salvador Lab. Então a gente faz esse primeiro workshop para justamente dar os caminhos iniciais para a jornada de vocês, para que vocês consigam, né, não só tirar as ideias do papel, mas também, por que não, colocar novas e aprender a colocar as ideias no papel, porque para que elas saiam, elas precisam estar no papel antes. Então, é mais ou menos sobre isso que iremos conversar aqui, tá? Bem, eu sou Yuri, né? Só me apresentando novamente, sou engenheiro de petróleo, estou aqui na diretoria Salvador Tech Criativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Salvador, tocando os projetos do que a gente chama de nova economia. Então, sou um entusiasta aí da parte de inovação, meu curso especialização em gestão da inovação e inteligência de negócios, e estou aqui com esse desafio massa, que é criar essa nova camada de empreendedores de alto impacto aqui no município. E vocês, né, com seus projetos, com suas ideias, são parte desse movimento também. Então, é um pouco do que justifica a razão de fazer o que fazemos, e parece que é uma das coisas que mais me realizam aqui, que é estar podendo bater esse papo, tá? Então, daremos início agora ao nosso primeiro workshop do TCC Empreendedor, ciclo 2023.2, sobre como tirar ideias do papel, tá? E eu espero muito que vocês estejam aí, não necessariamente com papel e caneta na mão, mas pode ser um bloquinho de anotação virtual, pode ser uma aba no teu WhatsApp, um grupo, né, um grupo que você cria para poder fazer essas anotações, mas enfim, tenho certeza que vocês vão tirar muitos insights daqui, tá? Eu queria trazer para vocês um conceito que eu sempre explico, né, e até que justifica um pouco como nasce essa ideia da gente fazer o TCC Empreendedor, o próprio Salvador Lab, que é o conceito de hackathon, né? O hack, ele vem de hackear. As grandes empresas de tecnologia, né, começaram com esse sisteminha de hackathon porque eles queriam resolver problemas complexos no seu dia a dia de trabalho, e eles reuniam a equipe ali de dev, de programadores, para poder literalmente hackear esse sistema em um curto espaço de tempo. Então, as empresas de TI começaram aplicando essa metodologia, né, de hackathon. Aqui, de novo, o objetivo era muito técnico, aplicado à parte de programação em TI, né? Hackear é uma ação de identificar e explorar vulnerabilidades em um sistema de computador ou rede, geralmente para obter acesso não autorizado a dados pessoais ou organizacionais. A gente teve, inclusive, recente uma matéria no Fantástico, falando de um hacker de 14 anos de idade que estava aí adentrando os sistemas da Polícia Federal aqui no Brasil. Então, o conceito de hackathon, ele vem literalmente nesse conceito da palavra. E o tom, né, é de maratona. Então, de novo, essas pessoas de TI, esses especialistas em invadir sistemas, se reuniam em um curto espaço de tempo para poder pensar em invadir sistemas, né? Pensar em invadir sistemas para poder corrigir muitas vezes uma falha, encontrar soluções ainda não pensadas. Só que esse modelo ele deu tão certo que as grandes empresas acabaram hackeando esse hackathon do TI e trazendo para o seu dia a dia do trabalho. Então, eles identificaram que se a gente pega um problema comum, junta equipes multidisciplinares para pensar diferentes soluções, eles conseguiam hackear esse problema num espaço curto de tempo, gerando menos custos e gasto de energia. Então, por isso que essa palavrinha surge, e a gente vê aí hoje diversas instituições, né, como Petrobras, a própria NASA, que realizou um hackathon recentemente, e tantas outras grandes empresas organizando hackathons, muitas vezes, inclusive, nos seus processos seletivos, né? Os candidatos mandam seu currículo, fazem análise de perfil, e a grupo, muitas vezes, é um desafio de hackathon, envolvendo o problema da própria companhia, para que os alunos, ali, os pretendentes àquela vaga, possam submeter uma ideia e apresentar no formato de tempo curto, para saber se eles serão aprovados ou não, tá? Passado esse conceito, né, os hackathons começaram a se aplicar justamente com o objetivo de solucionar problemas, melhorar sistemas, gerar oportunidades, né, resolver ou criar um desafio que precisa muitas vezes, né, de um time de execução rápido. Então, eu gosto sempre de dar a pandemia como exemplo. Veja que quando a pandemia surgiu, né, lockdown, todo mundo em casa, vários problemas surgindo, porque era algo novo e que a gente não estava preparado, mas a gente precisou se adequar num espaço muito curto de tempo para viver aquela nova realidade. Então, percebam que várias novas soluções surgiram depois da pandemia, porque a gente precisava de soluções rápidas, a gente precisava de que as coisas surgissem, porque se a gente esperasse,
poderia ficar tarde demais, né? Tanto para a questão das vacinas, tanto para questões do dia a dia do trabalho, né? O home office bombou, várias ferramentas passaram a ser mais utilizadas no dia a dia. Então, há uma questão de time, de momento, para problemas que surgem cotidianamente nessas companhias, que precisam ali de uma solução rápida, menos custosa e que, de novo, o Hackathon é uma metodologia meio que aplicada para isso, né? Então, mas dando um conceito, né, de um pouco do que vocês podem estar fazendo também com o projeto de vocês ao se colocarem à disposição para resolver problemas, tá? E aí começa, na verdade, especificamente o nosso encontro de hoje com uma ferramenta que eu queria apresentar para vocês, que ela é muito utilizada não só em hackathons, mas em gestão e gerenciamento de projetos como um todo, né? As grandes companhias hoje, né, e as grandes referências, os grandes empresários, só um instantinho, deixa eu deixa eu pegar a gente está com a sala um pouquinho cheia aqui e é possível que vocês escutem alguns ruídos de fundo, tá? Mas a gente vai tentar seguir daqui. Essa ferramenta de Design Thinking, ela é muito aplicada, né, no dia a dia de desenvolvimento de projetos e de novas soluções. E eu, apesar da palavrinha, né, dessa sigla em inglês, a gente vai desmistificá-la aqui e como ela se aplica para a realidade do que vocês estão pensando, ou estão querendo pensar, ou já pensaram. Tá? Vocês vão ver como é que esse sistema ele se retroalimenta no desenvolvimento de novas ideias. Eu trouxe essa imagem aqui, que ela representa muito bem um pouco dos processos do Design Thinking, né? Alguns textos em literatura dividam o Design Thinking em 4 etapas, outro em 7, mas eu acho que essa imagem, ela resume muito bem o que é a metodologia, em que ela parte de uma etapa inicial que a gente chama de empatia, né, em que a gente calça ali ou veste a roupa da pessoa que está vivendo a situação problema, ou a gente imerge de fato na persona que está passando por aquele problema que a gente visa resolver, até para uma fase de definição de qual que é o problema que a gente vai resolver, quais são as possíveis formas. A gente vem para a etapa depois de idealização, em que as ideias começam a surgir, e isso possivelmente aconteceu com vocês, ao pensar e ao se inscrever no TCC Empreendedor. Como é que a gente pode resolver isso? O que ideia a gente pode ter para se inscrever no TCC Empreendedor e mostrar aqui para a professora, no final do semestre, receber a nota para poder passar na matéria, tá? Tenho certeza que vocês passaram por isso. E é um pouco sobre esse item 3 aqui que a gente vai falar também. E se vocês perceberem, ele tem 3 fases aqui que servem como barramento, em que a gente primeiro entende o ambiente, o contexto, o problema que a gente está inserido. Depois a gente vai para uma fase de exploração, né? A gente explora o problema e as possibilidades que esse problema e que as nossas soluções podem trazer, até que a gente materialize, de fato, essa ideia, né? Que seria justamente a etapa de tirar essa ideia do papel, de colocar para teste, de implementar aquilo que vocês estão imaginando que seja possível. Então, a gente vai acabar passando por esse fluxo aqui, tá? E, de novo, a ideia é desmistificar algumas coisinhas e fazer com que vocês entendam que esse processo de dúvida, de entender o que pode e o que não pode, ele é muito natural e faz parte justamente de uma das ferramentas mais utilizadas no desenvolvimento de negócios, ideias e projetos que as grandes empresas e companhias utilizam, tá? Eu segmentei aqui em 4 macro etapas esse ciclo que eu acabei de apresentar para vocês, tá? Primeira etapa é uma etapa de imersão, novamente, para a gente entender, né, esse contexto que a gente está inserido. E a gente vai acabar passando por essas outras 3 etapas aqui de análise, de ideação e de prototipagem e teste, que são meio que o rito inicial para que a gente comece a validar cenários e hipóteses em cima daquilo que a gente tem como ideia de projeto, tá? Com foco, claro, na ideação, que, de novo, né, a gente lança o TCC Empreendedor com o objetivo de atrair trabalho de conclusão de curso, mas a gente entende que muitas vezes o que vocês possuem é uma ideia e vocês até querem saber justamente se essa ideia faz sentido, se ela está dentro daquilo que vocês imaginam que possa vir a se tornar um projeto ou um trabalho de conclusão de curso ou uma startup ou um negócio, e querem saber como tirar essa ideia do papel. Então, a gente vai dar uma ênfase bastante aqui nesse item 3, beleza? Passando para o primeiro passo, né, desse macro contexto de Design Thinking, a gente chama a etapa de imersão, que basicamente é entender o problema, né, ou a dor que a gente quer resolver.
pensem e levem sempre isso em consideração de que toda ideia de negócio, toda ideia de novo produto, ou quando a gente aqui na secretaria, por exemplo, fala que o Salvador Lab é um laboratório para desenvolver ideias de alto impacto, é porque a gente quer resolver o problema de alguém, de alguma pessoa ou de alguma companhia, ou melhorar novamente alguma situação. E para que a gente consiga fazer isso, o primeiro passo não é necessariamente pensar na solução, né? Muitas vezes eu sei que, de novo, é algo que é um processo que vocês podem ter passado. Meu Deus, eu tenho aqui a lição de participar do Salvador Lab para poder receber a minha nota ao final do curso. Ou eu tenho a missão de participar do Salvador Lab porque eu quero ser empreendedor, quero ter uma empresa. E aí foca na solução sem entender necessariamente o problema. Quando o primeiro passo é exatamente o oposto. Muitas vezes, antes de pensar na própria ideia de solução que vocês se submeteram, a gente esmiuça o problema, a gente desmistifica ele, a gente entende onde realmente o calo aperta. Porque quanto mais a gente entende e desmembra o problema, mais a gente vai saber o que fazer para solucioná-lo. E aí, essa nossa ideia de solução tende a ter mais valor. Porque, de novo, ela está diretamente ligada à causa raiz dessa dor, à causa raiz desse problema. E eu trouxe um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês já viram esse rosto, ou conhecem essa pessoa, ou já viram ele, por exemplo, dando uma entrevista no Conversa com Bial, mas esse daqui é um jovem cientista brasileiro, né, em que eu já tive a oportunidade, inclusive, de almoçar juntos, de trocar muitas ideias, de tomar algumas boas cervejas e de falar bastante sobre inovação, que é o Luiz Fernando da Silva Borges. Ele é um jovem cientista e já ganhou muitos prêmios de ciência, inovação e tecnologia. E ao conversar com pessoas, né, entendendo o problema de pessoas que tinham membros amputados, ele descobriu que o que as pessoas queriam não era necessariamente um braço robô que conseguisse fazer com que as pessoas pegassem uma xícara novamente, né? Entendendo o problema das pessoas que tinham membros amputados, ele viu que o que um pai que tinha uma mão amputada sentia falta não era, de novo, de conseguir segurar um objeto, mas era de sentir o toque da sua filha, o toque da sua esposa, de ter a sensibilidade dos seus movimentos entregue novamente. Então, aos 17 anos, e veja só, 17 anos, eu não lembro o que eu estava fazendo com 17 anos, eu acho que eu estava ainda pensando o que eu ia fazer da minha vida na faculdade. Ele desenvolveu um sistema, um método que possibilita que pessoas que tiveram membros amputados sentissem novamente o toque, o movimento, por meio de braços mecanizados. Então, ele gerou valor porque ele foi fundo, novamente, na dor daquelas pessoas que viviam o problema. Para a gente, do nosso imaginário mais comum, né, vamos pensar em uma solução, fazer o exercício aqui, vamos pensar em uma solução para pessoas que possuem membros amputados. A solução imediata é justamente essa. Vamos criar um braço robô. Assim a pessoa consegue pegar um copo, ela vai conseguir, né, ter ali a sua atividade, vai poder digitar, vai poder trabalhar. Mas quando ele entrou em imersão dessa dor, desse problema, de como gerar valor de fato para essa pessoa, ele viu que o que as pessoas queriam novamente, de novo, era a sensibilidade ao toque. E assim, ele desenvolveu a sua ideia e ganhou prêmios e mais prêmios internacionais no mundo todo. Né? Essa é uma das ideias e de projetos que o Luiz desenvolveu, né? De novo, esse é aos 17 anos. Aí, não satisfeito, aos 18, né? Ele ganhou novamente um prêmio nos Estados Unidos, em que rendeu para ele a nomeação de um asteroide. Então, ele tem um asteroide que é nomeado com o sobrenome dele, por um prêmio de ciência que ele ganhou. E nesse caso aqui, ele criou uma máquina de fala para pessoas em coma. Né? E aí, meu Deus do céu, como é que ele fez isso? Né? Ele entendeu, novamente, imergindo na dor, imergindo na situação problema, que várias pessoas que estavam em situação de coma ou estado vegetativo, quando a equipe médica precisava se comunicar, era muito comum que os médicos falassem para os pacientes: olha, se você está me ouvindo, mexa a mão direita. Se você está me escutando, balance a cabeça. Só que em muitos casos, pessoas que sofriam acidentes mais graves, por exemplo, e comprometiam a coluna, elas escutavam os comandos, mas elas não conseguiam executar os movimentos, justamente porque estavam com a coluna cervical comprometida. Então, o que foi que o Luiz pensou? Sempre que a gente pensa um movimento, o nosso cérebro emite um pulso de comando. E esse pulso ele pode ser captado por meio de alguns equipamentos. E quando a pessoa escuta, se você está me ouvindo, mexe o braço direito, mesmo que ela não consiga movimentar o braço, o cérebro, ao dar o comando para que ela movimente o braço, fazia com que a equipe médica pudesse captar esse pensamento de movimento
possibilitando assim que, de novo, a equipe médica e família pudessem conversar com o paciente que estava ali imóvel. Então, pô, genial, sempre gosto de trazer o caso de Luiz. Se você já viu uma apresentação minha presencial, por exemplo, eu acabo sempre trazendo, mas gosto sempre de estampar a foto, o rosto dele nas matérias, porque ele é um jovem brasileiro no interior do Mato Grosso do Sul e que está pensando ciência o tempo inteiro, de novo, com ideias que fazem a mente da gente explodir. Eu sempre fico com essa sensação. E ele, novamente, acreditem, ele passou por esse processo de entender o problema e a dor na raiz. Ele começou pelo básico e, ao entender o básico, ele falou, pô, como é que eu posso melhorar isso aqui? Como é que eu posso, de fato, gerar valor para as pessoas que estão passando por alguma dificuldade? E esse é meio que o propósito dele. Né? Luiz, ele vive em prol da ciência, né? Ciência, engenharia e saúde, para gerar soluções inovadoras para a nossa população. O sonho grande da vida dele é receber um Nobel. Então, espero que estejamos todos na torcida. Assim, eu sou, de fato, um fãzaço de tudo que ele entrega e produz. Indo para aquele segundo pilar, né, em que a gente entende o problema, antes de passar para a ideia de pensar na solução, a gente precisa entender o contexto que esse problema está inserido. E aí, eu trouxe um outro exemplo, que eu também sempre falo, e talvez vocês já tenham ouvido falar, mas eu acho que agora a gente consegue materializar isso no passo a passo, né, de como tirar uma ideia do papel, ou de esmiuçar também essa ideia para que ela saia do papel da melhor forma possível. Eu deixo esse gifzinho do olho aí em movimento, porque essa etapa de análise, de entender o cenário, o contexto, vai muito de observar, tá? De enxergar dentro desse problema que vocês mapearam, dessa situação de dor, ou dessa potencial, né, problemática que possa ser resolvida, o que é que já existe? Ou, se não existe nada, por que que não existe? E se já existe, o que é que ela não entrega de valor? Então, é uma etapa de começar a levantar hipóteses, questionamentos, entender todo o contexto do problema para que vocês consigam saber, depois de ter essas respostas, depois de observar esse cenário, o que é que ainda não foi pensado. E aí eu trago o exemplo da equipe Cafeína, que venceu o Hackathon da NASA, né, a maior maratona de inovação do mundo, e é a NASA mesmo, a NASA que vai lá para o foguete, vai para a Lua, o satélite, né, e tudo que a gente já conhece, que eles começaram justamente com esse olhar da curiosidade para entender um cenário, um contexto em que eles queriam, inicialmente, resolver o problema do plástico e microplástico nos oceanos. De novo, eles partem do passo 1, de identificar o problema, entendem o que é que gera o depósito ali, né, e como que plástico e microplástico ficam ali dispostos no oceano, como é que isso desencadeia, pesquisam. E o barato da história deles é que eles começam a pensar numa ideia para resolver o problema do plástico e microplástico no oceano, querendo criar um imã de plástico. Esses meninos aqui, todos jovens, na época dos seus 18, 19 anos, hoje estão aí com 22, 23, alguns já formaram, que é o caso de Tiago e Ramon, são dois engenheiros, mas Tonhão, Pedro e Genilson ainda são alunos universitários da Escola de Administração da UFBA, e eles partiram dessa ideia de, e se a gente resolvesse o problema do plástico nos oceanos, criando um imã para plástico? Aí, ao entender o cenário, ao saber o que já existiu ou não para poder fazer a coleta de plástico e microplástico nos oceanos, eles viram que era impossível criar um imã para plástico, né? Cientificamente, fisicamente, a física não permite que você crie um imã para atrair plástico no oceano. Mas foi justamente entendendo o que não existia que eles desenvolveram o equipamento que chama Oceanwide, que é acoplado nas embarcações que já fazem meio que a varredura dos oceanos, e, utilizando o conceito físico, fazia a retirada desse plástico e microplástico do oceano. Então, eles pensaram justamente no dispositivo, pô, já que a gente não pode ter um imã, vamos colocar um dispositivo, porque os navios já fazem essa varredura dos oceanos naturalmente, e o nosso dispositivo vai ali retirando só o que é plástico e microplástico ao passar por esse oceano, varrendo o oceano, literalmente. Então, de novo, ao observar o que já existia, né, vendo que não era possível criar um imã para plástico, eles chegam na ideia deles de solução que fez com que eles vencessem a etapa mundial da maior maratona de inovação do mundo e fez com que eles tivessem uma visita à NASA neste ano, né, no mês de maio. Eles estavam lá nos Estados Unidos fazendo a visita à NASA, MIT, eles já saíram na capa, ou já saíram na Forbes, já saíram em várias outras plataformas e seguem desenvolvendo hoje a sua solução e fazendo. Então, assim, também um exemplo que eu sempre gosto de dar, porque é um exemplo aqui
da terra, tipo, de jovens que estão aqui na mesma cidade que a gente e que passaram também por esse movimento, né? A ideia que os meninos tiveram foi, novamente, no hackathon da NASA, e eles não sabiam o conceito de hackathon quando se inscreveram, mas entenderam e passaram por esse processo para que chegasse na ideia que deu para eles o título mundial e que mudou a vida deles, né, como um todo. Os meninos seguem tocando essa trilha de inovação e empreendedorismo de alto impacto, e fazendo assim, né, muita diferença e muita transformação por onde passa. Aí a gente vai para o terceiro pilar, né, que é o pilar de ideação, que novamente muitos de vocês já devem ter passado por ele, antes mesmo até de imaginar o problema, de enxergar o cenário, mas já escreveram alguma ideia, ou já tiveram algum insight e falam, pô, eu já pensei nisso, né? Eu tive em algumas faculdades, encontrei alguns dos inscritos, e já falaram, eu já tenho essa ideia aqui, eu não sei se está dando dor no meu áudio em algum microfone. Agora acho que parou. Não sei se... Ou tem alguém falando e eu estou interrompendo. Tá, acho que foi, acho que tá ok. Mas, retomando, as ideias, né, elas possivelmente já surgiram. Vocês já escreveram o nosso formulário, colocaram ali algum insight, alguma possibilidade que vocês já pensaram. E essa etapa de ideação é justamente isso mesmo, tá? É de imaginar possibilidades. Então, se você que já pensou numa ideia e está meio que travado, pô, Yuri, eu não sei agora o que fazer, você pode retomar os 2 passos anteriores, tá? Que nós apresentamos aqui, que fazem parte novamente do conceito de design thinking, para amadurecer essa ideia que você já escreveu, mas que você não sabe ainda ou não sabia como validar essas hipóteses para fazer com que essa ideia seja viável, possível e aplicável na prática ou não, tá? Então, essa etapa 3 aqui, eu diria que ela é a mais fácil, porque é quando a gente deixa a nossa mente livre para pensar possibilidades, né? Foi nessa etapa aqui que os meninos pensaram de criar um microplástico. E não está errado pensar em criar um microplástico, porque, de novo, o imaginar está justamente nisso, e pensar possibilidades ainda não criadas, de deixar a mente livre mesmo e anotar, pô, e se a gente fizesse isso? E se eu criasse um mecanismo que fizesse pessoas com membro amputado sentissem movimento, já que elas só conseguem fazer o movimento, né? E se eu pudesse purificar a água utilizando a luz do sol? E se eu pudesse gerar luminosidade para a sala de aulas para quem não tem energia em casa utilizando garrafas plásticas? E esse também é um projeto que existe, chama Litros de Luz, tá? Dê uma pesquisada depois. É também uma tecnologia brasileira de impacto social que surgiu de um IC. E é o momento de criar vários ICs. E se isso, e se aquilo, já existe isso? Se não existe, por que não existe? E se existisse? E se não existisse isso? E se esse problema fosse resolvido de tal forma? E se essa solução fosse melhorada de tal maneira? Vocês podem pensar vários ICs. A gente entra numa fase que a gente chama, num conceito que eu não sei se vocês já ouviram, de duplo diamante, né? E por que duplo diamante? Porque toda etapa em que a gente está pensando uma ideia nova, a gente começa, imagina a figura do diamante, né? Que é quase que um triângulozinho, uma pirâmide invertida, em que a gente sai do zero e começa a imaginar possibilidades. Então, a gente vai abrindo aqui o nosso leque de possibilidades. Chega um momento que a gente já colocou vários ICs na mesa, né? Já colocou várias perguntas e questionamentos. Beleza, agora a gente vai falar, para fechar esse ciclo, de ver o que faz sentido ou não. Pô, isso daqui eu vi que tá valendo. Pô, isso daqui eu já vi que existe e não faz tanto sentido assim. Então, chama duplo diamante por isso. E a gente tem uma imagem aqui também que sintetiza um pouco desse conceito para vocês, tá? Basicamente aqui, ó, duplo diamante. A gente tem um primeiro, que é o diamante dos problemas, tá? Em que a gente sai dessa fase de pesquisa e, novamente, olha, a fase de imersão para criar hipóteses e entender o problema, por que ele existe, por que ele não foi solucionado ainda, se ele já é solucionado, como a gente pode melhorar e entregar mais valor. Depois de estressar bem essas possibilidades, a gente chega na fase de fechar esse primeiro diamante, que é, pô, beleza, agora que a gente levantou essas possibilidades, o que é que faz sentido ou não, né? Eu tenho essa dúvida, eu vou, pesquiso, valido, isso daqui foi validado, sai da minha relação. Ou essa ideia daqui, ela é muito próxima dessa, vamos juntar. Para depois que a gente faz o primeiro processo do problema, a gente parte para um segundo diamante, que é o diamante das soluções. Eu vou só precisar responder uma mensagem aqui, coisa de segundos, e volto com você. Show.
O conceito, né, para o diamante das soluções é o mesmo. Depois que a gente estressou os problemas, a gente vai agora, na nossa ideação, fazer o que a gente chama de brainstorming, que é essa chuva de ideias. Então, pô, já pensaram nisso? E se a gente criasse isso? E se a gente melhorasse de tal forma? Para depois que a gente levanta todos os ICs possíveis, a gente vai depois enxugando essas possibilidades para pegar as que fazem mais sentido e colocar no que a gente chama de fase de implementação, né, que é onde a gente finalmente faz um protótipo, né, ou um MVP dessa nossa ideia, para ver se na prática ela vai funcionar. Então, essa imagenzinha aqui, eu acho que ela resume muito bem o que é o nosso processo de hoje e o que vai ser, na verdade, o ciclo que vocês vão passar no TCC Empreendedor, tá? A gente está preparando para cada workshop sempre um tema de evolução. Então, hoje a gente está passando por essa linha de como tirar a ideia do papel. Na semana que vem, a gente vai trabalhar o conceito de produto, né? Como sair do zero e ir para o 1, né? Como não ter nada e já ter ali uma primeira entrega. Também com case real de startup. E que vocês vão ver que esse ciclo aqui, ele se apresenta o tempo inteiro. Pensa, idealiza, baliza, enxuga. Pensa, idealiza, coloca em prática, vê se faz sentido ou não, melhora. E a gente retoma esse ciclo aqui, beleza? Então, essa imagem é super importante e vocês vão perceber elas aí durante essa nossa jornada. Então, basicamente, né, para fechar essa etapa da ideação, ela existe justamente junto ao duplo diamante para que a gente veja que, pô, aquele primeiro em si, aquela primeira possibilidade que eu pensei, Yuri, aquela primeira ideia que eu escrevi no formulário, pô, ela não faz sentido. Vamos esquecer, a gente viu que, pô, já existia, ou a gente viu que seria muito caro, pô, a gente viu que não é humanamente possível, a gente ia ter que utilizar um material muito caro, ou essa ideia não ia ser absorvida, deixa para lá. Agora, pô, a 2 a gente viu que tem um caminhão aqui, que deu certo. E que se a gente unir a 4 com a 2, elas se combinam, e aí podem agregar. Já a possibilidade 3 e 4, elas até fazem sentido, mas não agora. Ela pode entrar depois como upgrade para a nossa ideia que a gente pensou agora, e assim vocês vão amadurecendo de novo, validando essa ideia que está aqui no imaginário de vocês, que faz sentido que esteja, ainda antes mesmo de ir para a prática, tá? Então, de novo, esse processo das dúvidas, ele é super natural e, na verdade, ele é até benéfico para que aconteça durante o desenvolvimento da ideia de vocês, tá? Então, fiquem tranquilos e tranquilas de que isso faz parte de uma jornada de desenvolvimento de projetos, principalmente projetos inovadores de alto impacto. E aí, eu trouxe aqui essa logo, eu não sei se vocês já estão familiarizados com ela, mas eu imagino que sim, eu tenho certeza que sim. Mas essa aqui é a logo do ChatGPT, né? Que é a inteligência artificial aí, que eu sei que bastante gente, principalmente nós universitários, né, tem utilizado para poder sanar dúvidas, muitas vezes fazer trabalhos ou às vezes provas, né? Eu escutei aí de alguns professores, pô, meus alunos do EAD têm utilizado o ChatGPT aqui para poder responder questões. Enfim, não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, mas só dizer, né, de ferramentas também que podem auxiliar vocês nessa jornada, tanto de entender um problema, como de pesquisar soluções, de entender cenários e de, por que não, também tentar pensar em novas ideias, tá? O ChatGPT ele ajuda muito isso. Eu trouxe um exemplo, inclusive, de algo que eu utilizei para uma apresentação que eu fiz um dia justamente para falar sobre o que era inovação. Então, eu fui lá no ChatGPT e coloquei o que é inovação, ele me dá um extrato com várias mensagens e depois eu pedi aqui, ó, para que com base na resposta anterior, ele construísse uma apresentação em tópicos com foco universitário sobre inovação. A palestra que eu ia dar justamente para o curso de engenharia nuclear da Universidade Federal de Pernambuco. E aí ele estruturou a apresentação e eu fiz justamente para a turma, e claro, né, utilizando os meus conceitos com base na estrutura que ele deu, mas só para poder quebrar que a gente pode utilizar essas ferramentas como um norte para as dúvidas que a gente possui também, tá? E que elas podem auxiliar vocês nessa jornada de todos os passos. De novo, entender problemas. Muitas vezes, um problema que a gente vive aqui em Salvador é diferente de uma pessoa que mora em uma outra cidade do nosso estado. Muitas vezes, a realidade que a gente tem aqui no Brasil, enquanto país, por exemplo, é diferente de uma realidade de um país que está em outro continente. E como a gente não sabe, não tem essa experiência lá, a gente pode fazer as perguntas certas para obter as respostas que vão validar e amadurecer essa nossa ideia, tá? Então, é mais uma dica aí para que usem, né? É gratuito, assim, saibam usar, na verdade, a favor de vocês e justamente para conseguir desenrolar e validar hipóteses e as perguntas que vocês ainda não necessariamente sabem as respostas, beleza? Porque, de novo, o objetivo de quando a gente fala em empreendedorismo de alto impacto, né, é pensar justamente o diferente, é sair da caixinha do comum. E não há nada, tenho certeza disso, não há nada que existe hoje
na nossa realidade, dentro da nossa faculdade, da nossa escola, da nossa casa, do nosso trabalho, que não possa ser melhorado ou feito de forma diferente. Não estou dizendo nem melhor nem pior, né? É muito comum, e todo ciclo acontece isso, não só no TC Empreendedor, mas em todos os projetos de inovação que eu faço parte. Fui mentor em alguns, organizei o próprio Hackathon da NASA aqui em Salvador, e as pessoas chegam, pô, Yuri, o que você acha da minha ideia? Você acha que é uma ideia boa? Você acha que é uma ideia ruim? Você acha que é uma ideia que vai para frente? E eu digo que não tem ideia ruim, tá? Eu não gosto de falar se a ideia é boa ou é ruim, eu gosto daquilo que é diferente. Se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai ser melhor ou pior, a gente vai validar depois dentro daquele processo. Mas a gente pode pensar o diferente e os ICs diferentes, tá? Sempre. Então, novamente, para tudo isso aqui, deixa eu só atender. Yuri, boa tarde. Tá. Perdão. Mas para cada uma dessas situações que a gente falou lá no começo, a gente pode, né? E tenho certeza que existe solução ainda não pensada para cada um desses pilares, tá? E se a gente olhar ao nosso redor, em todo canto, no nosso bairro, na nossa cidade, no carnaval, no Natal, na nossa família, tem alguma situação que pode ser melhorada ou feita de forma diferente com algo ainda não pensado, tá? E, de novo, o Salvador Lab ele foi pensado justamente para ser esse grande laboratório para que vocês possam testar esses exercícios, pensar esses exercícios, colocar isso para jogo e experimentar. Eu acho que o conceito do Salvador Lab é um local justamente para experimentação daquilo que vocês querem fazer melhor e fazer diferente. Então, um pouco disso que a gente vai trabalhar a partir de hoje, em cada workshop, em cada mentoria que a gente vai disponibilizar para vocês, para que vocês consigam evoluir, sair dessa caixinha aqui, ó, quadrada, não sei se vocês já tinham do porquê do Salvador Lab ter essa logo, tá? Em que a gente sai do quadrado, daquilo ali que está engessado, né, dentro das quatro paredes de uma sala de aula, e vem para o redondo, que é para algo fluido, para algo que, né, que gira, que produz movimento, para uma ideia sendo aplicada para o mercado, beleza? Então, estejam super tranquilos e tranquilas novamente, pô, não tenho todas as respostas. É exatamente isso, faz parte desse processo, tá? A gente pode, deve e vai sair daqui e vir para cá, né, com mais clareza, tá aí também um porquê do amarelo, né, de sair um pouco do mais escuro para o mais amarelo, tem um pouco da etimologia e psicologia das cores, tá? Para vir para algo que possa ser aplicado e que, de novo, né, a gente tem aí novos negócios, como ideias extraordinárias de Luiz, da equipe Cafeína, e tenho certeza, eu trouxe exemplos NASA aí, Luiz, que teve o asteroide, mas tem muita ideia simples que geram impactos absurdos que não foram pensadas também. Então, eu espero muito que esse seja um ambiente e um espaço para que vocês pensem, desenvolvam e trabalhem essas ideias, que vocês guardem muito essa imagenzinha aqui como sendo um processo normal do desenvolvimento de vocês, do projeto de vocês, tá? E que ele pode ser aplicado aqui para todo e qualquer momento, não só durante a fase de problema e de solução, mas para tudo que vocês estão fazendo ou aplicando, tá? Essa ideia de pensar muitas possibilidades, enxugar o que faz sentido e o que não faz sentido, pensar em soluções e testar aquilo que a gente também quer validar ou como que pode ser validado, beleza? Isso daqui vai estar acompanhando vocês aí muito, muito, muito durante essa jornada conosco. E aí, para o fim, eu queria abrir para possíveis perguntas, comentários. Eu vou dar uma parada aqui para ler o chat, mas eu queria só adiantar que tem um presente meu para vocês que vieram aqui hoje, e que a gente vai disponibilizar também para a turma que está inscrita no Salvador Lab, né? Porque, novamente, tem bastante gente que acaba assistindo depois esse conteúdo em aula, que é um presente que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês nesse processo. Mas agora eu queria abrir, né, para possíveis comentários, mensagens, enfim, tá com vocês. Deixa eu vir aqui para a chamada. Alguma pergunta? Lorena, Jonathan, Júlia, Crislaine, Wellington, o Wilkins, Marinho, falei certo? Não, não tenho dúvidas. Ok. Mais alguém? Não tenho dúvidas também não, só parabenizar. Gostei muito da forma que você apresentou, trazendo esses exemplos, fica mais claro. Eu já tinha
visto algumas aulas sobre design thinking, sempre fica muito confuso para mim. Mas dessa forma que você apresentou, ficou bem bacana. Eu consegui ter uns insights legais. Foi muito bom. Obrigada, Yuri. Que bom, fico feliz pelo feedback, Cris. Tem algumas coisas que ficam complexas já do nome, né? Design thinking, por ser inglês, a gente acaba procurando significado, não encontra, mas é muito mais tranquilo do que parece, tá? Eu enxuguei justamente ali em 4 macropilares, que é para a gente pensar coisas enquanto a gente faz coisas e valida coisas. É basicamente isso. Mas deixa eu voltar. Vocês continuam vendo minha apresentação? Eu acho que sim, né? Léo, confirma só para mim se a apresentação continua na tela. Tá. Tem um livro, pessoal, que eu utilizo muito, tá? Que é esse livro aqui, que chama 333 páginas para tirar o seu projeto do papel. Eu tenho esse livro físico, tá? E eu já apliquei ele em muitas coisas da minha vida. Não só para projetos que eu tive ideia, mas no meu trabalho, mas projetos para minha vida mesmo. Ele é um livro diferente dos livros tradicionais. Vocês não vão somente ler, mas vocês vão construir o projeto de vocês neste livro aqui. Então, de novo, o nosso workshop era sobre como tirar ideias do papel, mas para tirar do papel, ele precisa antes estar no papel, tá? E eu vou estar disponibilizando para vocês o livro digital do 333 páginas para que vocês possam colocar o projeto de vocês no papel e tirar, né, mais para frente conosco. E assim, o bacana dele é que não precisa, vocês ficam livres para fazer o que quiserem, tá? Mas não precisa ser o projeto que vocês escreveram, claro que ele pode ajudar, mas vocês vão perceber que ele é um livro para a vida mesmo. Então, ele fala muito sobre propósitos, sobre como você encontrar, por exemplo, ou descobrir, escrevendo mesmo, aquilo que faz sentido para você, aquilo que você pode ter uma maior habilidade. Então, assim, é um dos melhores livros que eu tenho comigo, físico. E eu vou estar disponibilizando o formato digital para vocês, porque aí vocês conseguem também editar ele, né, em um computador, pelo celular e fazendo anotações por cima. Mas que é um livro super bacana, e que ele vai justamente do 0 a 1, com várias etapas para que vocês possam passar de novo por esses 4 pilares aí de Design Thinking de uma forma muito lúdica, didata, intuitiva e que torna tudo, tenho certeza, mais fácil, assim, mais claro. Júlia, que está aqui, tenho certeza que você vai tirar muitos itens para aplicar em sala de aula, porque é um livro fantástico. E, de novo, eu vou estar encaminhando isso aqui, é um presente do Salvador Lab pela participação de vocês, tá? No dia aqui de hoje, para que vocês possam experimentar, utilizar, né, abusar bastante, mas de novo, é um livro sensacional e que eu espero muito que contribua com a jornada aí de vocês e que facilite essa dinâmica aqui com a gente, tá? Então, por hoje era isso. Queria deixar o meu muito obrigado pela presença. Para quem está assistindo depois de casa, muito obrigado também por ter consumido. Qualquer dúvida, estamos no grupo do Salvador Lab TC Empreendedor. Uma excelente jornada para vocês, tá? E, de novo, abro aí para possíveis feedbacks ou comentários finais para que a gente possa encerrar essa gravação, Ione, e disponibilizar, como sempre, na página de Educação Empreendedora do Salvador Lab. Beleza? Obrigada, quero agradecer.